Maria, uma jovem de olhos ambiciosos e coração inquieto, viu na venda da casa e pertences da avó, Dona Adelaide, a oportunidade de mudar radicalmente sua vida. Movida por um desejo voraz de uma existência luxuosa na cidade grande, ela mergulhou nas intricadas negociações da venda, desapegando-se sem hesitar dos objetos que carregavam as memórias de uma vida inteira. Dona Adelaide, a matriarca gentil e sábia, viu-se inesperadamente despojada de seu lar e afastada de suas raízes familiares. As paredes que testemunharam risos, lágrimas e o passar dos anos foram vendidas como meros tijolos, enquanto a neta, impulsionada por sua ambição, decidia colocá-la em um asilo, uma decisão que despedaçava os laços familiares que outrora foram tão fortes. Maria é a única família viva de Dona Adelaide. Os demais parentes já faleceram, deixando Maria como a única herdeira. Dona Adelaide, apesar de relutante no início, concorda em vender a casa e outros pertences para atender ao desejo de Maria por uma vida mais luxuosa na cidade grande. Maria, com sua ambição desmedida, convence a avó de que essa mudança é necessária para o bem-estar delas. Acreditando nas palavras de sua neta e desejando sua felicidade, Dona Adelaide concorda, sem imaginar as consequências emocionais e físicas que isso traria. O relacionamento entre elas fica, assim, marcado por uma decisão que mudará o curso de suas vidas. A conversa entre Maria e Dona Adelaide sobre a decisão de colocá-la em um asilo foi marcada por uma atmosfera tensa e cheia de emoções. Dona Adelaide, inicialmente, mostrou-se surpresa e desconfortável ao ouvir a proposta da neta. Ela olhou nos olhos de Maria, buscando entender a razão por trás dessa escolha repentina. Maria, com uma frieza disfarçada de segurança, tentou explicar suas razões. Ela mencionou suas ambições na cidade grande, destacando a necessidade de vender a casa e os pertences para financiar esse novo capítulo de sua vida. Maria argumentou que o asilo seria um lugar mais seguro e confortável para Dona Adelaide, afastando-se das complexidades da manutenção de uma casa. Dona Adelaide, apesar de compreender as razões práticas apresentadas por Maria, não conseguiu esconder a tristeza em seus olhos. Ela expressou sua preocupação com a separação e a solidão que viria com essa mudança. No entanto, em um gesto de amor incondicional, Dona Adelaide acabou cedendo, confiando na neta e acreditando que essa era a melhor decisão para ambas. A despedida foi dolorosa, marcada por abraços apertados e lágrimas silenciosas. Dona Adelaide, enquanto se preparava para a mudança, tentou esconder a tristeza, mas sua expressão revelava a dor da separação. Maria, focada em suas ambições, partiu para a cidade grande, deixando para trás a avó, que agora enfrentaria uma nova fase de sua vida em um asilo, sem a companhia e o conforto do lar que conheceu por tantos anos. Essa decisão, aparentemente pragmática, traçou um destino inesperado para ambas. Dona Adelaide, após ser acolhida pelo Asilo dos Corações Esquecidos, encontrou-se imersa em um ambiente que inicialmente lhe parecia estranho e desolador. As paredes brancas do asilo refletiam uma sensação de solidão que contrastava drasticamente com o calor do lar que ela conhecera durante toda a sua vida. No entanto, Dona Adelaide, apesar de enfrentar a solidão, transformou essa experiência em uma jornada de conexão emocional com os outros moradores. A cada passo pelos corredores silenciosos, ela dedicava tempo para conhecer as histórias dos residentes, mergulhando nas profundezas de suas memórias. Com uma delicadeza tocante, Dona Adelaide tornou-se a confidente e amiga dos esquecidos do asilo. Ela compartilhava suas próprias histórias, repletas de sabedoria acumulada ao longo dos anos. Sua voz suave ecoava pelos corredores, trazendo conforto aos corações que, de certa forma, haviam se perdido nas sombras do esquecimento. A avó, com seu espírito generoso, organizava pequenas reuniões no salão comum, onde todos podiam compartilhar suas experiências.
A sala, antes silenciosa e desanimada, agora ganhava vida com risos, lágrimas e a troca de abraços entre aqueles que haviam encontrado em Dona Adelaide uma fonte inesperada de inspiração e consolo. Cada palavra pronunciada por Dona Adelaide era carregada de lições de vida e compreensão, criando uma atmosfera de aceitação e afeto no asilo dos corações esquecidos. Ela se tornou uma âncora para todos, transformando o asilo em uma comunidade que, apesar das limitações físicas e mentais, encontrou conforto na conexão humana. Dona Adelaide, assim, enfrentava a solidão não apenas com resignação, mas com a determinação de preencher o vazio ao seu redor com histórias de amor, esperança e sabedoria. Enquanto compartilhava sua luz com os outros, ela descobria que, mesmo em meio à aparente escuridão do esquecimento, a chama da humanidade podia brilhar intensamente. A vida na cidade grande, inicialmente repleta de promessas brilhantes e expectativas elevadas para Maria, rapidamente se tornou um labirinto de superficialidades e vazios emocionais. As noites agitadas nos clubes glamourosos e os dias ocupados por uma rotina frenética não conseguiram preencher o vazio que começava a tomar conta de sua alma. Entre os arranha-céus imponentes e a agitação constante das ruas, Maria se viu desprovida de algo vital, a autenticidade. Seus dias eram dominados por uma busca incessante por prazeres efêmeros, enquanto sua essência genuína se perdia nas luzes cintilantes da metrópole. Os relacionamentos, construídos sobre as bases frágeis da superficialidade, mostravam-se tão fugazes quanto os fogos de artifício que iluminavam o céu noturno. A riqueza material que antes parecia tão sedutora revelou-se incapaz de preencher o vazio emocional que crescia dentro de Maria. Frente a desafios pessoais e a sensação de alienação em meio à multidão, Maria decidiu fazer uma pausa na sua busca desenfreada por uma felicidade ilusória. Em um momento de clareza, ela percebeu que sua verdadeira essência estava perdida em algum lugar entre o brilho efêmero da cidade grande. O retorno à sua cidade natal tornou-se uma jornada de redescoberta. O trajeto de volta, marcado pelo som tranquilo dos pássaros e a familiaridade dos lugares, proporcionou a Maria uma oportunidade para refletir sobre suas escolhas e avaliar o verdadeiro significado da felicidade. Ao entrar novamente nos limites da pequena cidade, Maria sentiu um calor acolhedor que há muito tempo não experimentava. A simplicidade da vida ali, a conexão com suas raízes e as memórias gravadas nas ruas estreitas trouxeram um conforto que o brilho artificial da cidade grande nunca poderia proporcionar. Assim, em meio ao retorno às origens, Maria iniciou sua busca por uma felicidade mais autêntica, descartando as ilusões da vida na cidade grande em favor de uma conexão mais profunda consigo mesma e com aqueles que realmente importavam. O retorno de Maria à sua cidade natal foi marcado por uma mistura de apreensão e expectativa. Ao abrir a porta da casa que ela havia decidido vender, foi recebida pelo cheiro familiar de memórias e pelos ecos silenciosos das risadas compartilhadas com Dona Adelaide. Ao entrar, Maria percebeu imediatamente uma mudança na atmosfera. A casa, antes preenchida com o eco do abandono, agora irradiava uma sensação de renovação. Dona Adelaide, ao contrário do que Maria imaginava, não estava reclusa na solidão do asilo. Pelo contrário, ela estava mais forte e cheia de uma serenidade que envolvia a sala como uma aura acolhedora. Dona Adelaide, sentada na poltrona que por tanto tempo foi o epicentro da família, recebeu Maria com um sorriso gentil. Seus olhos transmitiam uma sabedoria acumulada ao longo dos anos e uma aceitação serena das reviravoltas da vida. A avó, apesar de ter enfrentado a adversidade, parecia ter florescido em meio à tempestade. Enquanto dividiam uma xícara de chá na cozinha, Dona Adelaide revelou a verdade por trás da venda da casa e sua ida ao asilo. Maria, surpresa, ouviu atentamente a história que nunca imaginou existir. A avó não agira por abandono ou mero capricho, ao contrário, ela concebeu toda a situação como uma lição destinada a Maria. Dona Adelaide,
com uma voz suave e repleta de compaixão, explicou que queria mostrar à neta o verdadeiro valor da família, da humildade e da compaixão. Ela havia criado essa trama para conduzir Maria a uma jornada de autodescoberta, uma oportunidade para a jovem enxergar além do brilho ilusório das conquistas materiais. A lição de Dona Adelaide não era um ato de punição, mas uma expressão profunda de amor e sabedoria. Maria, enquanto ouvia cada palavra, sentiu uma mistura de emoções: surpresa, arrependimento e, acima de tudo, gratidão por ter uma avó tão sábia e amorosa. Assim, naquela tarde, a sala de estar testemunhou não apenas o reencontro físico de Maria e Dona Adelaide, mas também a reconciliação emocional entre duas almas que, apesar das escolhas erradas, encontraram a compreensão e o perdão necessários para seguir em frente. Maria, impactada pela reviravolta, sentiu como se o chão tivesse sido retirado de seus pés. A verdade revelada por Dona Adelaide ecoou em seus pensamentos, desencadeando uma tempestade de reflexões e questionamentos profundos sobre suas próprias escolhas. Cada canto da casa, antes familiar e acolhedor, agora parecia testemunhar o peso de suas decisões egoístas. Os dias se tornaram uma jornada interna para Maria, uma busca por redenção e compreensão de suas próprias motivações. A casa, antes apenas um conjunto de paredes, tornou-se um reflexo tangível de suas escolhas, proporcionando um cenário silencioso e introspectivo para sua busca por significado. Maria, movida pelo arrependimento e pelo desejo genuíno de mudança, dedicou tempo para estar ao lado de Dona Adelaide. Juntas, compartilharam momentos que antes eram ignorados, a simplicidade de uma refeição caseira, os risos sinceros e até mesmo o silêncio reconfortante que se estabelecia entre elas. Dona Adelaide, com uma sabedoria que só a experiência da vida poderia oferecer, não guardou rancor. Ao contrário, ela abraçou Maria com um amor incondicional, ensinando que a verdadeira redenção não reside apenas na mudança de atitudes, mas na aceitação dos próprios erros e na disposição de aprender com eles. Nesses momentos de introspecção compartilhados, Maria começou a perceber a profundidade do perdão que a avó estava oferecendo. Cada gesto, cada palavra de Dona Adelaide era uma luz guiadora, indicando que, apesar das escolhas equivocadas, o caminho da transformação e do perdão estava sempre aberto. A avó, com sua paciência e compaixão, tornou-se a mentora de Maria nessa jornada de autoconhecimento. Ela não apenas perdoou, mas também guiou Maria na descoberta de uma versão mais autêntica de si mesma. Assim, entre lágrimas de arrependimento e sorrisos de aceitação, avó e neta construíram uma ponte de entendimento e reconciliação que transcendeu as falhas do passado. E, nesse processo, Maria aprendeu que a verdadeira mudança começa não apenas com ações diferentes, mas com um coração genuinamente transformado. Os dias de Dona Adelaide, agora mais frágeis do que nunca, desenrolaram-se lentamente, carregados pela fragilidade física, mas imbuídos de uma força espiritual notável. Maria, ao lado da cama de sua avó, testemunhava cada respiração como se fosse um elo precioso, uma contagem regressiva para a despedida inevitável. O quarto, inundado por uma luz suave e permeado pelo sussurro do vento lá fora, tornou-se o cenário derradeiro da jornada de Dona Adelaide. No entanto, em meio ao inevitável, ela enfrentou a morte com uma dignidade que transcendia os limites da existência terrena. Sua expressão serena, apesar da dor física, refletia a paz que vinha de ter vivido uma vida rica em experiências e ensinamentos. Maria, agora transformada pela jornada de aprendizado e autoconhecimento, permanecia ao lado de Dona Adelaide como uma testemunha devotada. As mãos de ambas, uma jovem e uma idosa, entrelaçavam-se em um gesto de amor e aceitação. Cada olhar compartilhado era uma conversa silenciosa, uma troca de entendimento que ultrapassava as palavras. Dona Adelaide, entre suspiros que anunciavam o final iminente, compartilhava suas últimas palavras com Maria. Seus sussurros, carregados de sabedoria e consolo, eram como um derradeiro capítulo de uma história inspiradora.
Maria, agora totalmente imersa no momento presente, absorvia cada lição, cada fragmento de amor e perdão que fluía da avó. No crepúsculo da vida de Dona Adelaide, ela deixou este mundo com um sorriso gentil nos lábios, como se estivesse cumprindo seu propósito terreno com graça e plenitude. Maria, apesar das lágrimas que inundavam seus olhos, sentiu uma serenidade inexplicável, sabendo que a partida de sua avó era mais um estágio na jornada eterna da vida. Dona Adelaide, ao fechar os olhos pela última vez, deixou para trás um legado de amor, ensinamentos e aceitação. Seu sorriso persistente ecoava na sala, uma lembrança eterna da capacidade de transcender as dificuldades e encontrar significado, mesmo nos momentos finais. Maria, agora dotada de uma compreensão mais profunda do que realmente importava na vida, carregava consigo o legado de Dona Adelaide, pronta para seguir em frente, honrando e compartilhando as lições preciosas que sua avó lhe ensinou. Com a partida serena de Dona Adelaide, a atmosfera na casa tornou-se impregnada de uma quietude solene. Maria, em meio ao luto e à saudade, embarcou em um processo de organização dos pertences da avó. Entre documentos e lembranças, ela se deparou com um envelope lacrado, cuidadosamente escondido por Dona Adelaide. Ao abri-lo, Maria descobriu um testamento surpreendente, uma revelação póstuma que ecoava a generosidade e a compaixão que sempre foram características marcantes de sua avó. Dona Adelaide, além de sua sabedoria, havia mantido uma parte significativa de sua herança escondida, destinada a ajudar os necessitados da comunidade que ela tanto amava. A descoberta, como uma luz inesperada no final de um túnel escuro, tocou profundamente o coração de Maria. Era como se a avó, mesmo após a morte, estivesse guiando-a em direção a uma compreensão mais profunda de seu próprio propósito na vida. As palavras do testamento eram como um eco da lição final de Dona Adelaide, instigando Maria a abraçar uma vida de compaixão e serviço aos outros. Determinada a honrar o legado de sua avó, Maria dedicou-se a transformar a herança não apenas em um ato filantrópico, mas em um símbolo de amor e generosidade. Ela fundou uma organização beneficente em nome de Dona Adelaide, com o propósito claro de ajudar aqueles que necessitavam de apoio e solidariedade. A organização tornou-se um farol de esperança na comunidade, proporcionando assistência a famílias em dificuldades, apoio a idosos solitários e oportunidades educacionais para crianças carentes. Cada ato de bondade era uma homenagem viva ao espírito de Dona Adelaide, uma continuidade de sua missão de fazer a diferença na vida dos outros. Assim, mesmo após a partida física de Dona Adelaide, sua presença transcendia o tempo e o espaço, viva nas ações altruístas de Maria. A casa que outrora abrigou a avó agora tornava-se um centro de amor e compaixão, um testemunho duradouro da capacidade de transformação que a sabedoria e o amor genuíno podem gerar. O retorno de Maria à cidade grande não foi motivado pelo brilho efêmero das riquezas materiais que antes a seduziam, mas por um chamado mais profundo e significativo. Seu coração, agora permeado pela sabedoria adquirida e pelo legado de Dona Adelaide, ansiava por fazer a diferença na vida dos outros, assim como sua avó havia feito na pequena cidade natal. Decidida a tornar realidade esse novo propósito, Maria dedicou-se a criar uma fundação em nome de Dona Adelaide. O processo de estabelecer a organização filantrópica era mais do que burocracia e formalidades legais, era uma expressão tangível do compromisso de Maria em honrar a memória de sua avó, proporcionando auxílio e esperança aos mais necessitados. A fundação tornou-se um farol de luz na imensidão da cidade, centrando-se em ajudar os idosos que muitas vezes eram esquecidos pela sociedade acelerada. Maria, agora envolvida em reuniões, eventos e projetos sociais, encontrou nas histórias desses idosos uma fonte inesgotável de inspiração. Dentro das paredes da fundação, Maria compartilhava momentos com os idosos, ouvindo suas experiências, risos e até mesmo lágrimas.
Ela não apenas oferecia apoio financeiro e assistência prática, mas também proporcionava uma plataforma para que esses sábios guardiões do tempo compartilhassem suas histórias, tornando-se parte de um legado mais amplo. O sorriso nos rostos enrugados dos idosos, antes marcados pela solidão, tornou-se uma recompensa que transcendia qualquer valor material. Maria, ao testemunhar a transformação na vida dessas pessoas, sentia uma redenção profunda, uma reconciliação consigo mesma e uma redefinição do que realmente importava na vida. Cada ação da fundação ecoava a essência amorosa de Dona Adelaide, reforçando o impacto duradouro que uma vida dedicada ao serviço poderia ter. Maria, agora imersa na jornada de fazer a diferença, encontrou um novo propósito que transcendia suas antigas aspirações. O brilho da cidade grande, agora visto sob uma luz mais clara e compassiva, refletia o caminho de redenção que Maria trilhava, uma jornada que se desdobrava em histórias de transformação, compaixão e um legado de amor que se perpetuaria para as gerações futuras. O retorno de Maria à cidade grande, marcado por uma mudança significativa em sua perspectiva de vida, foi como uma segunda chance que ela escolheu abraçar. Agora, suas motivações não eram impulsionadas pela busca por riquezas superficiais, mas por um desejo sincero de fazer uma diferença tangível e significativa na vida dos outros. Movida pelo legado inspirador de Dona Adelaide, Maria decidiu canalizar seus esforços em uma causa nobre. Assim, nascia a Fundação Dona Adelaide, uma entidade dedicada a promover o bem-estar dos idosos e compartilhar histórias inspiradoras que celebravam a sabedoria e a experiência de vida acumuladas ao longo dos anos. O processo de criação da fundação foi uma jornada em si, marcada por desafios e conquistas. Maria, com determinação e paixão, arregaçou as mangas e mergulhou de cabeça no trabalho árduo de construir uma organização que refletisse os valores de sua amada avó. A Fundação Dona Adelaide tornou-se um farol de esperança para os idosos da cidade grande. Maria, junto com uma equipe dedicada de voluntários, estabeleceu programas que proporcionavam companhia, assistência médica e atividades enriquecedoras para os idosos. O objetivo era criar uma comunidade em que cada membro se sentisse valorizado, amado e respeitado, uma extensão do lar e da compaixão que Dona Adelaide sempre cultivou. Além disso, a Fundação abraçou a missão de compartilhar histórias inspiradoras, tanto para enriquecer a vida dos idosos quanto para sensibilizar a comunidade sobre a importância de honrar e respeitar a sabedoria dos mais velhos. Maria organizava eventos, palestras e publicava relatos tocantes que ecoavam lições de vida extraordinárias. Essa jornada não apenas transformou a vida dos beneficiados pela Fundação, mas também trouxe uma transformação profunda para Maria. A redenção que ela buscava estava enraizada nas ações altruístas e na conexão humana genuína que a Fundação promovia. Assim, a história de Maria e Dona Adelaide transcendeu os limites do tempo, entrelaçando-se em uma narrativa de crescimento, perdão e aprendizado. O legado de compaixão e generosidade deixado por Dona Adelaide se manifestava na Fundação, onde cada ato de bondade ecoava como um tributo à vida e às lições da avó. Era uma celebração da força transformadora do amor, capaz de inspirar mudanças duradouras e impactar positivamente as vidas daqueles que cruzavam o caminho de Maria e sua fundação. Espero que tenham apreciado esta emocionante jornada entre Maria e Dona Adelaide, uma história repleta de aprendizados, redenção e, acima de tudo, amor. A vida nos ensina valiosas lições, e a sabedoria compartilhada por Dona Adelaide é um presente eterno que transcende as páginas desta história. Quero agradecer a cada um de vocês que acompanhou essa narrativa e peço um pequeno gesto que fará toda a diferença. Se gostaram da história e se sentiram tocados pelas lições que ela proporcionou, peço que deixem seu like, inscrevam-se no canal Caminho da Emoção e compartilhem nos comentários suas reflexões sobre o vídeo. Afinal, é através desse engajamento que podemos continuar criando conteúdos que toquem os corações e inspirem positivamente.
Agradeço de coração pela presença de vocês aqui, e espero que levem consigo as mensagens de amor, compaixão e redenção que esta história nos trouxe. Até a próxima jornada emocionante no caminho da emoção. Muito obrigado!